Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você sabia que Jesus está disposto a te encontrar? Ele está pronto para te encontrar? Que Ele cria situações para te encontrar? Que Ele se move aonde você está? Não deveria ser assim. Deveria sermos nós nos movendo aonde Ele está. Mas saber que Ele faz o passo inicial para nos encontrar? O Senhor fez isso e nos deixa registrado na palavra no livro de João 4, quando ele sai com seus discípulos e ele vai encontrar uma mulher samaritana. Ele sabia onde ela estava e onde ela estaria e que hora ela estaria em determinado lugar. E ele cria situações para não ter impedimento para chegar aonde aquela mulher está. Ele sabe onde você está, ele sabe que hora você vai estar em determinado lugar e ele vai criar situações para que você se encontre com ele. E o que você precisa de fazer é perceber, porque essa mulher, ela vai passar por uma situação muito diferente do que ela jamais passou. O Senhor, ele tira os discípulos, manda os discípulos ir buscar alimento e ele vai até um poço, meio-dia, e era um sol a pino, e ele vai para aquele poço esperar aquela mulher. Ele sabia que ela iria ali naquele lugar, naquela hora. E ele espera por ela. E quando ele espera por ela e ele vai conversar com ela, a primeira reação dela é de dar uma má resposta a ele. É de rejeitar ele. E o Senhor, ele continua firme naquele propósito de alcançar aquela mulher, de alcançar o coração daquela mulher. Ele continua conversando com aquela mulher e ela continua ríspida com ele. Primeiro ela fala: como é que você vem me pedir água? Porque se vocês são judeus, não se dão com os samaritanos, por que você vem me pedir água? Depois ele fala que ele tem mais água. Você não tem nem corda. Como é que você vai pegar água? Como é que você vai poder me dar uma água? E ele vai falar assim: a água que eu dou é uma água viva. E quem bebe dela nunca mais terá sede. O Senhor, ele fala conosco na forma espiritual. E nós, pelo nosso entendimento, que é muito limitado, queremos trazer para o natural. Queremos naturalizar as coisas de Deus. Por isso nós não alcançamos o mais que Ele tem para nós. E o Senhor estava falando para ela de uma vida superior. Ela vivia uma vida de uma mulher que já tinha casado com 5 homens e o que ela estava agora não era dela. Ou seja, ela vivia uma vida natural, uma vida humana, uma vida na pecaminosidade, e ele estava dando para ela uma oportunidade de ter uma vida renovada, uma vida transformada pelo poder dele, pela presença dele. E aí ele vai e fala com ela, e quando ela para ouvir que ele tem uma água, e ele faz umas perguntas para ela sobre os maridos, e ela percebe, ela para ouvir a ele, e ela pede a água a ele. E então o Senhor, ele vai transformar a vida daquela mulher. Da mesma forma, ele marca o encontro contigo. Da mesma forma, ele sabe o momento que você precisa dele para ouvi-lo falar. Agora você precisa também se mover, estar no lugar. Você precisa parar para ouvir, você precisa conversar com ele, você precisa entender o que ele quer para você. O Senhor, ele queria lhe dar água viva a essa mulher, ou seja, ele queria dar a salvação dele para essa mulher, mudar a história dela, e essa mulher, ela pôde mostrar a outras pessoas que foi transformada. O Senhor quer fazer isso na sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer abrir portas para você, ele quer abrir caminhos para você, para que você possa caminhar rumo à eternidade com ele. Todas as coisas aqui a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então o que você precisa fazer? Alinhar seu propósito dele. Você precisa estar suscetível à voz do Senhor. Você precisa estar sensibilizado para perceber que ele está trazendo algo de novo na sua vida. Não pense que Jesus vai vir para você como veio para a mulher samaritana. Ele pode vir para você através da palavra dele, ele pode vir para você através de uma oração, ele pode vir para você através de uma pregação, ele pode vir através de um conselho de alguém, ele pode vir para você de várias formas. Não engessa Jesus, não engessa o poder do Espírito Santo, não queira colocar um rótulo, porque ele não é rotulado. Se ele tem o único rótulo é Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas, Rei Redentor, Rei dos judeus, soberano, é só isso que ele é.
Os rótulos dele são esses, mas nós não podemos querer colocar Deus dentro de um limite, porque ele não tem limite. Jesus é ilimitado e ele vai trabalhar na nossa vida através do Espírito Santo. E você precisa estar no lugar, na posição, para que ele transforme a sua vida, para que ele mude a sua história e que você possa receber dele muito mais, porque é isso que ele tem que te dar, muito mais. Como ele diz aqui, é fonte inesgotável, ele tem água viva para te dar, ele tem salvação para te dar, tem uma vida plena para te dar, e você precisa simplesmente estar no lugar que ele quer que você esteja. Você precisa estar submisso à voz dele, atento à voz dele, para que você alcance o sobrenatural de Jesus. Ele quer te trazer a salvação. Foi para isso que ele foi naquela cruz. Ele conversou com essa mulher para trazer a salvação. E uma vez que nós andamos alinhados com ele, nós vamos ter as promessas dele cumpridas em nós. Amém? Esta é a minha mensagem para você hoje. O Senhor, ele quer te encontrar. Se permita ser encontrado. Se permita ouvir a voz do Senhor. Se permita ser alcançado, que com certeza você vai viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.